sinistro que outro. – 11 de setembro de 2001. O mundo assiste ao mais inacreditável ataque terrorista já planejado na história. E conhece o nome do homem que está por trás da morte de quase 3.000 pessoas. São tempos marcados por uma sequência de ataques com a assinatura de Osama. Terrorista em algumas partes do planeta, mártir em outras. Com frequência, Osama aparece em vídeos dizendo que os americanos e aliados nunca mais conheceriam a paz. Classificado por ele de apenas reação ao imperialismo americano. Depois do 11 de setembro, começa o que o presidente americano George W. Bush chama de guerra contra o terror. Primeiro, o Afeganistão é invadido. Depois, o Iraque. E oferecem 25 milhões de dólares pela cabeça do terrorista. No pano de fundo, a manipulação do radicalismo religioso em nome do petróleo. E a obsessão pelo poder, traduzida em barris de petróleo. 10 anos depois, a potência americana assiste atentamente ao momento histórico. Uma sequência de fotos registra um momento em que o presidente Obama e autoridades americanas acompanham ao vivo a caçada ao inimigo número 1. Terminada a operação, o discurso vem em forma de desabafo. A revanche é transformada em sensação de dever cumprido e marketing político. Com a morte de Osama Bin Laden, esta é a nova face do poder na Al-Qaeda. Médico, 59 anos, egípcio. Nome, Ayman al-Zawahiri. O novo comandante da rede terrorista. Os talibãs paquistaneses querem vingar a morte de Osama Bin Laden. A ameaça já foi divulgada em comunicado enviado à imprensa logo após a morte do terrorista. O aviso comprova que, mesmo com a morte de seu líder, a Al-Qaeda não deve recuar no propósito do terror. Esta semana, o site Wikileaks revelou que a organização terrorista prepara um novo tipo de ataque. O site, que se especializou em divulgar informações sigilosas de ações governamentais, alerta. Há 4 anos, o grupo estuda a fabricação de armas bioterroristas e conseguiu grandes avanços nesses estudos. Transportamos essa realidade ao Brasil. Uma ameaça invisível. Os menores seres que habitam a Terra se espalham rapidamente. Fisicamente pequenas, de feitos monstruosos. As armas bioquímicas podem ser colocadas em apenas uma colher. Milhões ou até trilhões de micro-organismos. Os germes superam as defesas naturais do organismo e se tornam letais. E o Brasil, um país com dimensões continentais, estaria preparado para um ataque do bioterror? Como agiriam nesse caso nossas autoridades? Qual é a possibilidade de terroristas usarem vírus e bactérias em uma cidade como São Paulo? Qualquer país corre esse risco. É impossível fechar a fronteira para um ataque bioterrorismo. Anos 80. O primeiro bioataque registrado nos Estados Unidos. Surge a controversa figura de um líder, Bhagwan Shree Ganesh. Seus ensinamentos induzem seguidores a planejarem um atentado com salmonela. A ação acontece durante as eleições em Oregon, nos Estados Unidos.
Uma família chega para comer em um restaurante. Em poucos dias, o primeiro a ficar doente. Logo depois, mais um é hospitalizado. E assim a cidade é contaminada. Em uma semana, são 750 infectados. As vítimas, em sua maioria, crianças e idosos. O diagnóstico: salmonela. Trata-se de uma bactéria que provoca diarreia, náuseas, dores na barriga e dor de cabeça. O agente tóxico mais poderoso do mundo é a toxina botulínica. Para se ter uma ideia do poder devastador da toxina botulínica, inalar menos do que 1 milhão de vezes 1 grama já pode ser fatal. A toxina botulínica bloqueia a comunicação entre os nervos e o músculo. As vítimas ficam paralisadas. A água que abastece quase toda a população do mundo é distribuída em fontes públicas. Essa é uma das maiores preocupações das autoridades que combatem o bioterrorismo. As fontes de água poderiam ser infectadas com agentes como cólera ou alguma praga. Muitas cidades seriam atingidas. Uma das maiores ameaças do bioterror pode vir do alto. Vírus e bactérias podem ser lançados de aviões ou até helicópteros como esse. E assim, espalhar pragas e doenças, matando milhares de pessoas. Uma ameaça de genocídio em potencial. A maior preocupação do grupo que estuda o bioterror está relacionada aos aviões usados na agricultura. No Brasil, são cerca de 1.000 aeronaves espalhando veneno nas plantações. Depois dos ataques de 11 de setembro, medidas de segurança foram adotadas pelos americanos. Uma forma de tentar impedir terroristas de usarem essas máquinas. Mas na lista dos vírus e bactérias capazes de matar a população, uma descoberta reveladora aparece como a mais perigosa de todas: o antrax. A bactéria do antrax pode penetrar por um corte na pele. Se isso acontecer, ela não é mortal. Mas se os micróbios entram pelos pulmões, a chance de morte é de 50%. A resistência do vírus do antrax também faz com que ele seja a melhor arma do bioterrorismo. Fora do hospedeiro, muitos micro-organismos morrem em poucas horas. Mas o antrax é diferente. Estados Unidos, 2001. 22 pessoas são infectadas com correspondências que continham antrax. Tudo chegava pelo correio. 10 dessas vítimas são contaminadas por inalação. Mas existe uma ameaça tão perigosa quanto o antrax. Um risco que não pode ser parado por nossas defesas. São as viroses. E o pior, elas podem ser manuseadas em laboratórios como esse até chegar a um ponto que seja impossível combatê-las. O vírus invade as células humanas. Depois se multiplica até explodir em várias partes. O organismo humano possui um sistema de imunidade que produz anticorpos. Anticorpos que lutam contra essa doença. Mas para alguns tipos específicos de vírus, simplesmente não há cura. Esses são os vírus mais temidos como armas bioquímicas.
Entre eles está o ebola, um vírus que pode matar o organismo de suas vítimas. O ebola causa inchaço no corpo e sangramento. Apenas uma entre 10 pessoas consegue escapar. Outro vírus que espanta a comunidade internacional, a varíola. Uma doença altamente contagiosa e que chegou a ser considerada extinta no mundo inteiro. Um engano. Uma vez que esse vírus se instala, mais de 40% das vítimas morrem. Em teoria, uma vez que os cientistas são capazes de quebrar o código genético, os terroristas também podem fazê-lo. E ainda mais, criar vírus letais. Com a ajuda da tecnologia, seriam capazes de criar bactérias resistentes a antibióticos. Vírus que suportam ao sistema imunológico. Não morrem. Para os especialistas, só existe uma forma totalmente segura de defender a população. Encontrar esses laboratórios clandestinos a serviço do terror. Se não houver um esforço mundial de prevenção, todos os habitantes do planeta estão expostos a um bioataque. Não restam dúvidas de que a morte de Bin Laden alivia um pouco a dor das 3.000 vítimas inocentes do 11 de setembro. Mas o mundo livre só poderá realmente comemorar a paz quando também os americanos mudarem sua política no Oriente Médio, trocando posições imperialistas por posições de coexistência e respeito. Aqui Roberto Cabrini, e este foi o Conexão Repórter. Boa noite.